são testes de software, né? Então, vamos começar com definição. Erro, defeito e falha. O que é erro? Erro é uma ação humana que produz resultado incorreto. O defeito é a manifestação de um erro no software, que a gente chama de bug, né? E a falha é quando o sistema se comporta de maneira inesperada devido ao defeito, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, uma pessoa cometeu um erro, tá? Começou lá e cometeu um erro, que cria um defeito no software. Então, isso aqui, gente, quando eu estou falando de erro, tá? É quando eu estou definindo, pode ser na análise de requisito, pode ser quando eu estou lá vendo como é que eu vou implementar, eu esqueci de alguma coisa, ele cria um defeito no software. E aqui, ó, até para ser um pouco, né, um pouco crítica, eu coloquei num sistema crítico que é um aparelho que serve para medir a insulina, e a partir da medida da insulina, ele injeta insulina automaticamente no paciente, tá? Imagina dar um defeito nisso, né? O que pode ocasionar esse defeito, tá, gente? Pode ocasionar uma falha de operação, que é a morte do cidadão, né? Pode passar mal, né? Pode dar uma morte do cidadão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa parte de teste, gente, não é uma coisa fácil, né? Tá? Não é, pode causar realmente problemas aí na frente. Então, a gente não pode deixar de testar, tá? Não pode tentar deixar de avaliar, né, o software. Como é que é o custo, né, no defeito no ciclo de vida de software? Então, quanto mais eu avanço, né, no desenvolvimento, maior é o meu custo. Essa é a regra 10 de Mayer, né, tá? Ele mostra aqui que quanto mais eu avanço no desenvolvimento, maior, né, é o meu custo para correção, tá? No defeito de software. Bom, isso entra em qualidade de software e confiabilidade, né? Então, são aqueles requisitos lá não funcionais, né, de confiabilidade. Então, o que é qualidade de software? De acordo com o I3E, né, ele é o grau no qual o sistema componente ou processo atende os requisitos especificados e as expectativas ou necessidades dos clientes e usuários. De acordo com a norma ISO 9000, ele é o grau em que um conjunto de características inerente a um produto, processo ou sistema cumpre os requisitos inicialmente estipulados por estes, tá? Então, aqui, né, um gráfico mostrando a cada versão, né, que tem que ter a diminuição do número de bugs, né? Muito difícil a gente começar numa versão 1 sem bug nenhum, tá, gente? Mas o importante é eu, né, diminuir. Mas o que pode acontecer é, ó, até aumentar um pouquinho o número de bug aqui, né? Tá? Por quê? Porque ao arrumar uma coisa, eu causo defeito em outra, né? E o que é confiabilidade? Confiabilidade de software é a probabilidade que o software a confiabilidade de software é a probabilidade que o software não causará uma falha no sistema por um tempo especificado sob condições determinadas, tá? Então, aí você tem que, né, no seu requisito funcional, você tem que ver qual que é a confiabilidade desejada. Tá difícil eu ter uma confiabilidade 100%, tá? Eu sempre vou ter um problema, eu sempre vou ter um defeito, mas o que eu vou deixar como aceitável? Eu não posso deixar como aceitável 10% de confiabilidade, né? Então, eu quero 80%, né? Aquele lá do sistema crítico, né? Lá da bomba de insulina, por exemplo, eu tenho que chegar em 90%, 96% de confiabilidade, né? Tá? Difícil chegar. E assim, e se eu tiver uma falha, o que eu faço? O que a gente tem que fazer? Né? Se ele der uma falha, o que eu faço? Né? Tá? O que é preciso fazer? Né? Né? Deu um número exorbitante lá de insulina, né? Que ele está lá na glicemia dele, lá está zero. Não, glicemia não pode estar zero, né? Então, por isso que eu preciso do especialista do domínio, né? Chegar lá pro médico, né? E perguntar. Porque se ele tiver com glicemia zero, a gente já morreu, né? É simples assim. Então, eu não vou ter que injetar. Então, deu glicemia zero, que seria injetar lá o máximo. Não injeta, para. Dá um apito, vai lá ver ou mede de novo. Então, aí você pode falar assim, ó, faz 3 medidas, né? Tá? Nessas 3 medidas, né? Tá dando zero, isso pode ser problema do aparelho, né? Apita e fala para o dono, né, do aparelho ir lá verificar o que está acontecendo, tal, etc, etc. São todas essas coisas que a gente tem que pensar. Quais são as técnicas que eu tenho de teste para poder medir essa confiabilidade, né? Então, quais são as técnicas para encontrar a falha no software? Então, eu tenho a teste de caixa preta, que é a gente chama de teste funcional, onde eu vou ter testes funcionais na funcionalidade, teste de aceitação do sistema, teste exploratório, sistema sem documentação, tá? Então, eu vou lá ver, né? Não tem a documentação do sistema, eu vou ficar olhando lá para ver o que ele está fazendo de erro. O que acontece no teste de caixa preta? Eu não vou ficar olhando como é que está o código, ou eu não tenho condições de ver e nem preciso ver, eu só estou vendo se o que entrou está correto e o que saiu é o que deveria ser feito com o que entrou. É isso basicamente que eu vou fazer, tá bom?
Teste caixa cinza, né, é estrutural e funcional, tá? Então é como se eu estivesse, né, fazendo caixa preta com caixa branca, né? Tá? E aí dá cinza. Então, teste de regressão, que é o conceito do defeito, né? Então, eu lá encontrei o defeito, fiz o teste, né? E aí eu vi se o defeito foi consertado, né? Ou onde está o defeito. Tá bom? Teste de cobertura, né? Então, estrutural com a abrangência do teste, onde chegou, e funcional, um caso de teste para cada regra de negócio, né? Para eu saber lá, né, como é que está a minha regra de negócio. Não vou olhar, né? Porque eu não sei aonde está, né, se todas as regras de negócio forem implementadas de forma correta, né, tá? Para dar a funcionalidade de repente errada. Teste de caixa branca, que é estrutural, então eu vou teste de unidade, que eu vou lá no componente, então eu vou ver o código, né, tá? Então eu vou ver se está tudo certinho, tudo correto, e teste de integração, que é a integração das unidades, né, que de repente deu problema lá, né, na integração, então eu vou lá ver, e aí com isso eu vou ver a parte, né, estrutural, eu vou ver toda a parte do código. Infelizmente, a gente não dá para ser mais detalhado em cada um desses testes, né? Porque não dá tempo, tá? Senão ia ficar muito comprida essa apresentação. Ela já está comprida, né? Então imagine aí, né, se eu tivesse que falar de tudo isso. Bom, como é que eu vou fazer os níveis de teste de software, né? Então a gente fala essa coisa em V, né? Porque eu vou fazendo teste, não é só lá no final, eu vou fazendo enquanto eu vou desenvolvendo o meu software. Então, especificação de requisito. Então, você vai fazer então, eu vou usar a especificação de requisitos para fazer o teste de aceitação. Né? Então, você, o projeto de alto nível, fazer teste de sistema. Né? Então, o projeto de alto nível, eu vou planejar para testar, fazer o teste de sistema. O projeto detalhado, eu vou planejar fazer o teste de integração. E a codificação, eu vou fazer o planejamento para o teste de unidade. Tá? Então, teste de testação, eu vou usar a especificação de caso de uso, projeto de alto nível, teste de sistema, projeto detalhado, teste de integração, e a codificação é teste da unidade, que é isso que eu vou usar para planejar os meus testes. Bom, o que é teste de unidade? Então, na teste de unidade, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o teste de caixa branca, e o teste é realizado em uma unidade ou componente para verificar a sua corretude, tá? Então, eu vou ver lá, né, no meu módulo, o que eu vou ter lá, né, nesse teste da unidade, tá? Como é que está aí o desenvolvimento, né, como é que está o meu componente, se ele está fazendo o que eu queria. Então, por exemplo, vamos lá, cálculo da média aritmética, né? Então, o que eu vou fazer na teste de unidade? Vou ver se ele calcula a mesma média aritmética de dois números. Então, eu entro com os dois números e que sai lá no final é a média aritmética, então tá certo. Então, esse teste de unidade, né, por exemplo, tá? Teste de integração. Então, o teste caixa branca também, né, tá? Testar a integração entre os componentes, a interface entre as unidades também é testada, tá? Então, eu vou lá, né? Então, agora eu tenho que ver se, tô colocando uma coisa bem básica, tá, gente, para ficar fácil de entender. Então, eu já sei que o meu cálculo, né, da média aritmética está funcionando. Então, agora eu tenho que ver se a hora que o professor der o código da turma, ele consegue fazer todos esses cálculos para todo mundo e colocar no lugar certo. Tá? Então, aqui eu tenho até um teste do módulo, né, ainda nós temos um teste de unidade, né, onde eu vou fazer isso, mas o que acontece? Se essa parte, né, da interface, ele faz uma chamada, tá, para este módulo, né, de cálculo da a média aritmética das provas, então eu vou olhar essa interface, se essa chamada está sendo feita de forma correta, tá bom? Então, esse é o teste de integração, tá? Né? Então, eu fiz aqui uma coisa bem simples, só para vocês conseguirem entender, né? Essa interface pode ser complicada, porque eu posso estar tendo o quê? Aquele módulo, ele está fazendo interface com várias coisas, né? Tá? Vários módulos, então eu tenho que testar cada um deles, tá? Então, esse é o teste de integração. Teste do sistema. Então, é um teste de caixa preta. Eu vou validar se o sistema está em conformidade com a especificação do requisito. E aí, geralmente, eu uso um testador, tá? Pode ser o cliente, pode ser o product owner, por exemplo, tá? Eu posso ter uma equipe para fazer isso, né? Tá? Existem várias formas de fazer isso, mas geralmente não precisa ser feito e geralmente não deve ser feito pelo cara que desenvolveu. Geralmente não, ele não deve ser feito pelo cara que desenvolveu. Porque o cara que desenvolveu já sabe então, onde pode estar os probleminhas, tá? Então ele pode, né, inconscientemente, né, não colocar testar o problema que pode acontecer. Por isso que, inclusive, nesses testes, né, de sistema, se tem roteiros. E cada cenário, né, principalmente aqueles cenários que dão errado, né, vai ter alguém que vai lá e vai fazer o passo a passo para chegar, né, num resultado.
Os testes são baseados em roteiro de teste, criados a partir da especificação ou caso de uso. Então, eu tenho o artefato de teste, que é todo o conjunto de documentação gerado pelo processo de teste de software. Eu tenho o caso de teste, que é composto por um conjunto de entrada, por passo de execução e resultado esperado. Então, esse aqui que eu falei para vocês, né, que é o passo a passo que o testador vai fazer para ver se tem algum erro. E o roteiro de teste é composto por um conjunto de casos de teste definido para uma determinada especificação. Gente, de novo, né, eu não tenho como, né, entrar em detalhes aqui, porque senão vai ficar muito longo a apresentação. Teste de aceitação. Esse é realmente feito com o cliente, tá? Né? Então, é um teste caixa preta, é validar se o sistema está em conformidade com o requisito esperado pelo sistema, cliente ou testador, né? Também posso ter um testador, né, que vai representar o cliente. E aí aqui, teste realizado pelo usuário, então teste alfa em ambiente de homologação e teste beta em ambiente de produção, né? Então lembra, esse aqui eu já entro na implantação, né, naquela parte lá da transição, né, onde eu vou começar a fazer os meus testes alfa, né, e depois eu vou fazer um teste beta, e aí eu vou colocar em produção, né? Então, basicamente, teste alfa é um sprint e o teste beta é o outro sprint, onde ele está fazendo teste alfa, principalmente no teste alfa, ele vai estar lá, né, fazendo as alterações, a manutenção, né, o que precisa alterar, arrumar do que foi encontrado de defeito. No teste beta, a mesma coisa, né, até zerar isso e aí conseguir, né, ter o produto final, né, para poder colocar em produção. Aqui é um processo, né, de teste, né, então esse aqui é um processo de teste que eu vou fazer, então eu tenho o processo de desenvolvimento, né, que está acontecendo aqui no meu projeto de teste, né, processo de teste também acontecendo, então estou no design e estou planejando, lembra aquele, né, a especificação planeja, né, teste de aceitação, tal, etc, eu vou estar fazendo o planejamento, enquanto tiver desenvolvimento eu estou fazendo a elaboração e o roteiro de teste, claro que na execução do teste, né, quando é teste de unidade, teste de integração, ele está acontecendo aqui no desenvolvimento, né? Mas aí é execução do teste, então eu vou ter relatório de defeito, volta aqui no desenvolvimento, vai arrumar, tá, até que chegar na parte da produção. Então esse é o processo de teste com processo de desenvolvimento.